Ações escriturais. Artigo 34. O Estatuto da Companhia pode autorizar ou estabelecer que todas as ações da companhia ou uma ou mais classe delas sejam mantidas em contas de depósito em nome de seus titulares na instituição que designar, sem emissão de certificados. Parágrafo 1º. No caso de alteração estatutária, a conversão em ação escritural depende da apresentação e do cancelamento do respectivo certificado em circulação. Parágrafo 2º. Somente as instituições financeiras autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários podem manter serviços de escrituração de ações e de outros valores mobiliários. Parágrafo 3º. A companhia responde pelas perdas e danos causados aos interessados por erros ou irregularidades no serviço de ações escriturais, sem prejuízo do eventual direito de regresso contra a instituição depositária. Artigo 35. A propriedade da ação escritural presume-se pelo registro na conta de depósito das ações, aberta em nome do acionista nos livros da instituição depositária. Parágrafo 1º. A transferência da ação escritural opera-se pelo lançamento efetuado pela instituição depositária em seus livros, a débito da conta de ações do alienante e a crédito da conta de ações do adquirente, à vista de ordem escrita do alienante ou de autorização ou ordem judicial, em documento hábil que ficará em poder da instituição. Parágrafo 2º. A instituição depositária fornecerá ao acionista extrato da conta de depósito das ações escriturais, sempre que solicitado, ao término de todo mês em que for movimentada, e, ainda que não haja movimentação, ao menos uma vez por ano. Parágrafo 3º. O Estatuto pode autorizar a instituição depositária a cobrar do acionista o custo do serviço de transferência da propriedade das ações escriturais, observados os limites máximos fixados pela Comissão de Valores Mobiliários. Limitações à circulação. Artigo 36. O Estatuto da Companhia Fechada pode impor limitações à circulação das ações nominativas, contanto que regule minuciosamente tais limitações e não impeça a negociação, nem sujeite o acionista ao arbítrio dos órgãos de administração da companhia ou da maioria dos acionistas. Parágrafo único. A limitação à circulação criada por alteração estatutária somente se aplicará às ações cujos titulares com ela expressamente concordarem, mediante pedido de averbação no livro de registro de ações nominativas. Suspensão dos serviços de certificados. Artigo 37. A companhia aberta pode, mediante comunicação às bolsas de valores em que suas ações forem negociadas e publicação de anúncio, suspender por períodos que não ultrapassem cada 15 dias, nem o total de 90 dias durante o ano, os serviços de transferência, conversão e desdobramento de certificados. Parágrafo único. O disposto neste artigo não prejudicará o registro da transferência das ações negociadas em bolsa, anteriormente ao início do período de suspensão. Perda ou extravio. Artigo 38. O titular de certificado perdido ou extraviado de ação ao portador ou endossável poderá, justificando a propriedade e a perda ou extravio, promover na forma da lei processual o procedimento de anulação e substituição para obter a expedição de novo certificado. Parágrafo 1º. Somente será admitida a anulação e substituição de certificado ao portador ou endossado em branco à vista da prova produzida pelo titular da destruição ou inutilização do certificado a ser substituído. Parágrafo 2º. Até que o certificado seja recuperado ou substituído, as transferências poderão ser averbadas sob condição, cabendo à companhia exigir do titular, para satisfazer dividendo e demais direitos, garantia idônea de sua eventual restituição. Seção 7. Constituição de direitos reais
e outros ônus. Penhor. Artigo 39. O penhor ou calção de ações se constitui pela averbação do respectivo instrumento no livro de registro de ações nominativas. Parágrafo 1º. O penhor da ação escritural se constitui pela averbação do respectivo instrumento nos livros de instituição financeira, a qual será anotada no extrato da conta de depósito fornecido ao acionista. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, a companhia ou instituição financeira tem o direito de exigir para o seu arquivo um exemplar do instrumento do penhor. Outros direitos e ônus. Artigo 40. O usufruto e fideicomisso, a alienação fiduciária em garantia e quaisquer cláusulas ou ônus que gravarem a ação deverão ser averbados. Inciso 1. Se nominativa, no livro de registro de ações nominativas. 2. Se escritural, nos livros da instituição financeira que os anotará no extrato da conta de depósito fornecida ao acionista. Parágrafo único. Mediante a averbação, nos termos deste artigo, a promessa de venda da ação e o direito de preferência à sua aquisição são oponíveis a terceiros. Seção 8. Custódia de ações fungíveis. Artigo 41. A instituição autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a prestar serviços de custódia de ações fungíveis pode contratar custódia em que as ações de cada espécie e classe da companhia sejam recebidas em depósito como valores fungíveis, adquirindo a instituição depositária a propriedade fiduciária das ações. Parágrafo 1º. A instituição depositária não pode dispor das ações e fica obrigada a devolver ao depositante a quantia de ações recebidas, com as modificações resultantes das alterações no capital social ou no número de ações da companhia emissora, independentemente do número de ordem das ações ou dos certificados recebidos em depósito. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto nesse artigo, no que couber, aos demais valores mobiliários. Parágrafo 3º. A instituição depositária ficará obrigada a comunicar à companhia emissora. Inciso 1. Imediatamente, o nome do proprietário efetivo, quando houver qualquer evento societário que exija sua identificação. Inciso 2. No prazo de 10 dias, a contratação de custódia e a criação de ônus ou gravames sobre as ações. Parágrafo 4º. A propriedade das ações em custódia fungível será provada pelo contrato firmado entre o proprietário das ações e a instituição depositária. Parágrafo 5º. A instituição tem as obrigações de depositária e responde perante o acionista e terceiros pelo descumprimento de suas obrigações. Representação e responsabilidade. Artigo 42. A instituição financeira representa perante a companhia os titulares das ações recebidas em custódia nos termos do artigo 41 para receber dividendos e ações bonificadas e exercer direito de preferência para a subscrição de ações. Parágrafo 1º. Sempre que houver distribuição de dividendos ou bonificação de ações, em qualquer caso, ao menos uma vez por ano, a instituição financeira fornecerá à companhia a lista dos depositantes de ações recebidas nos termos deste artigo, assim como a quantidade de ações de cada um. Parágrafo 2º. O depositante pode a qualquer tempo extinguir a custódia e pedir a devolução dos certificados de suas ações. Parágrafo 3º. A companhia não responde perante o acionista nem terceiros pelos atos da instituição depositária das ações. Seção 9. Certificado de depósito de ações. Artigo 43. A instituição financeira autorizada a funcionar como agente emissor de certificados, artigo 27, pode emitir título representativo das ações que receber em depósito, da qual constarão: inciso 1. O local e a data de emissão. 2. O nome da instituição emitente e as assinaturas de seus representantes. 3.
a denominação certificado de depósito de ações. 4. A especificação das ações depositadas. 5. A declaração de que as ações depositadas, seus rendimentos e o valor recebido nos casos de resgate ou amortização somente serão entregues ao titular do certificado de depósito quanto à apresentação deste. Inciso 6. O nome e a qualificação do depositante. 7. O preço do depósito cobrado pelo banco, se devido na entrega das ações depositadas. 8. O lugar da entrega do objeto de depósito. Parágrafo 1º. A instituição financeira responde pela sua origem e autenticidade dos certificados de ações depositadas. Parágrafo 2º. Emitido o certificado de depósito, as ações depositadas, seus rendimentos, o valor de resgate e de amortização não poderão ser objeto de penhora, arresto, sequestro, busca ou apreensão ou qualquer outro embaraço que impeça sua entrega ao titular do certificado, mas este poderá ser objeto de penhora ou de qualquer medida cautelar por obrigação do seu titular. Parágrafo 3º. Os certificados de depósito de ações serão nominativos, podendo ser mantidos sob sistema escritural. Parágrafo 4º. Os certificados de depósito de ações poderão, a pedido do seu titular e por sua conta, ser desdobrados ou agrupados. Parágrafo 5º. Aplicam-se ao endosso do certificado, no que couber, as normas que regulam o endosso de seus cambiários.